Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar acerca de um versículo, né, de Apocalipse e a gente vai destrinchar algumas coisas aqui, fazer uma meditação, né, em torno disso. Então, eu espero que esse vídeo que ele seja de grande utilidade para você, né, e que ele também possa mexer um pouco, né, esse é o grande objetivo, né, com que ele possa mexer um pouco com essa realidade com que a gente está lidando hoje, né, e como que a gente pode transformar isso tudo que a gente vive em uma entrega maior a Deus, né? E o que eu vou ler hoje é um trecho de Apocalipse 12, né? A gente vai refletir sobre o versículo 11, né? Mas para dar o contexto, eu vou ler a partir do 7º. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, de seguir meu canal se você gostar do meu conteúdo. E fica o convite aqui para conhecer outras coisas que eu falo acerca desse tema e de muitos outros, né? Então vamos lá pro vídeo. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas eles não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Então o versículo 11, né, chega aqui assim: mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. E é em torno disso que a gente vai refletir. Refletir sobre tal versículo exige o máximo de nossa capacidade, mas o que inicialmente vem à mente é a perseguição contra os cristãos que resulta no derramamento de sangue dos mártires. Não há testemunho maior que possamos dar que nossa própria vida, se um dia formos obrigados a renunciar à nossa fé em detrimento de falsas religiões ou ideologias. E também para quem não sofre uma perseguição direta, né, como que a gente se posiciona, né, perante a sociedade que condena os valores cristãos, que acusa a gente, né, dia e noite, né, que nem aqui o capítulo 12 ele mostra, né, que assim como Satanás ele fazia acusações dia e noite, a gente também no nosso dia a dia a gente sofre, né, com acusações do que a gente não é, do que a gente não faz dia e noite, né? A gente sofre com mentiras que são propagadas em torno da igreja, em torno dos cristãos, né? Então isso é algo que é perceptível nos dias de hoje, né? Mesmo sem uma perseguição direta, né? Existe em alguns lugares do mundo, mas isso a gente sofre, né? Esse tipo de perseguição ele já é histórico dentro do cristianismo. E para se ter uma ideia, a Eucaristia, né, ela como sendo o corpo de Cristo, né, sendo o corpo, sangue, alma e divindade, ela não era algo de conhecimento público nos primeiros séculos, né, de cristianismo. E só era revelado para a pessoa depois que ela passava pelo batismo. Porque os pagãos acusavam os cristãos de comerem criancinhas. Eles acusavam os cristãos de canibalismo, né? Então era uma das perseguições também que eram feitas contra os cristãos, e não só aquela que eles perseguiam e matavam, mas também eles faziam perseguições em torno da prática do cristianismo, né? Então assim, até os dias de hoje a gente percebe isso, né? E quando falamos em colocar Cristo acima de tudo, incluímos o nosso nada também como algo que deve estar submetido a Ele. Mas não é possível que façamos isso sem o amor a Ele estar manifestado em nossos corações. Na verdade, como é o próprio Cristo que alimenta nossa alma para que possamos amar, o ato de amá-lo também parte da disposição dele para conosco. E nesse caso já estaríamos falando acerca dos eleitos, mesmo com a salvação sendo estendida a todos, todos sendo convidados a amar. Não conhecemos como funciona a temporalidade, mas sabemos que somente através de uma visão divina é que é possível que os eleitos sejam conhecidos antes mesmo de sua existência. Lembre-se que Ele nos amou primeiro e que na cruz Cristo tinha você em mente, sim, você mesmo. Pois se Ele é infinito, tinha cada um de nós em seu coração, e Ele suportou aquilo tudo por ti. E se analisarmos o livro de Gênesis, por exemplo, percebemos que já existia um plano de salvação para toda a humanidade,
e a predestinação da Virgem Maria como a mãe de Jesus, antes mesmo da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Isso nos mostra o quão ignorantes somos em relação à profundidade dos planos de Deus, e que somente através de uma entrega total a Ele é que podemos caminhar corretamente. Em nossas melhores intenções não seríamos nada, mas com Ele cada passo tem fundamento, mesmo que não compreendamos o que se passa no momento. Né? E onde a gente vê caos e aleatoriedade, né? Muitas vezes Deus ele vê providência, né? E muitas vezes onde a gente vê um desastre ou um plano seu que deu errado, Deus ele vê também uma forma de agir para mudar nossas vidas, né? Se no final o plano de salvação ele é o mais importante, muitas vezes a pessoa ela precisa passar por algumas tribulações aqui na Terra para mudar o seu coração, para conseguir a salvação. Esse é o fim último da nossa existência aqui na Terra, enquanto peregrinos aqui na Terra, né? Então a gente sempre tem que lembrar que se você é cristão, né, você não acredita que a sua vida é aqui, né, que você está recorrendo ao mundo para você ter uma vida abastada e você está mergulhada na felicidade aqui dentro. Isso pode acontecer e é uma graça de Deus. Mas o nosso fim último aqui é estar em peregrinação para que a gente se volte para Deus da melhor forma possível. E todo o resto é consequência disso, né? Assim, quando falamos em desprezar a vida até aceitar a morte, precisamos necessariamente ter essas questões em mente para discernirmos melhor o tema. O versículo 11 também nos lembra de quando Jesus pediu que abandonássemos a nós mesmos e pegássemos a nossa cruz para segui-lo, mostrando claramente que este é o caminho para vencer o mal. E o mal, né, são 3 vertentes principais, né, que o mal ele atinge a gente. Existe o nosso próprio corpo, né, a nossa própria concupiscência. Existe o mal manifestado, né, o demoníaco mesmo, e existe o mal dos conceitos do mundo, né, que são conceitos coletivos que vão sendo infundidos dentro da gente e a gente vai absorvendo eles e muitas vezes eles são conceitos anticristãos. Né? Outro momento a ser meditado é a sua paixão, onde nosso Salvador se entregou por vontade própria e se abandonou na cruz, mostrando como se vence a morte e tornando-nos verdadeiros filhos de Deus e da Santíssima Virgem Maria através dele. Para nós, a morte a ser vencida não é a da carne, mas a de nossa alma. Sim, ela é imortal, mas será como uma morte, a eternidade sem amar a Deus e sem ser amado por Ele, experimentando o mal para todo sempre. Vencer a morte é se entregar a Cristo, tendo sempre no coração o seu sangue derramado por nós, o sangue do Cordeiro. E no capítulo 13 de Apocalipse, João narra os eventos dentro do desenrolar da história e já chegando no fim dos tempos. E lá ele pontua que todo aquele que não se prostrar diante do anticristo será morto. Aqui é que os eleitos desse momento de apostasia se manifestarão. Mas desde já podemos participar disso através de nosso amor à Santíssima Trindade e não esfriarmos na fé, esperança e caridade diante das perseguições veladas e explícitas que vêm até nós. Então é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Então, assim, você tem a perseguição velada e você tem a perseguição explícita, né? E em diferentes contextos a gente vai ser induzido a negar a nossa fé para a gente se ajustar ao que o mundo quer da gente, né? Então a gente sempre tem que estar acordado para esse tipo de coisa, né? Uma criança, né, na escola, que ela é mais vulnerável, por exemplo, ela tem um professor que propaga ideologias, ele vai tentar descristianizar essa criança no máximo que ele puder, né? Então é um ataque velado também, explícito, verbalmente explícito, né? Não fisicamente explícito. E isso agora não está aqui no texto, mas eu me lembrei, né, de um livro sobre Holodomor que eu estava lendo. E quem não sabe, o Holodomor foi a perseguição da União Soviética contra a Ucrânia, né, em 1932, que matou mais ou menos 1/3 da população de fome. Né? É uma história que ela merece um vídeo à parte, né? Mas vale a pena citar ela porque mostra como que a perseguição aos cristãos ela ganhou diferentes aspectos na União Soviética. Né? De início, a perseguição que eles fizeram foi direta, né? Eles encontravam o cristão ele não renegava a fé dele, eles mandavam para o campo de concentração, mandavam para os gulags, né? E a pessoa ia lá morrer, né? E num segundo momento, eles viram que isso aí simplesmente não estava dando certo. Eles aceitaram tolerar os cristãos desde que eles tivessem, né, dentro
do cristianismo lá, seria a Igreja Ortodoxa, o principal vetor cristão lá, né, para eles. Eles recriaram, né, a versão cristã ortodoxa com uma forte ligação ao Estado, né, só que isso também não deu certo, né, e ainda continuou existindo o catolicismo lá dentro da União Soviética. E aí eles sumiam com bispos, sumiam com padres, né? Eles continuaram matando pessoas mais proeminentes, mas quanto mais eles perseguiam, mais as pessoas se tornavam cristãs, né? E aí, né, passou, né, o primeiro momento foi a perseguição direta, o segundo momento foi uma tolerância, um terceiro momento foi uma perseguição, eles retornaram com a perseguição, com mortes e tudo, sem ser tão declarada, mas também não deu certo. E o quarto período de perseguição dos cristãos foi através do uso ideológico nas escolas e em todos os lugares que eles podiam, né, usar a ideologia para combater os cristãos. E essa estratégia ela foi a mais bem-sucedida de todas, né? Então eles começaram a doutrinar um monte de criança em escolas dizendo que o ateísmo ele é o que fazia as pessoas se desenvolverem, é o que trazia energia elétrica, é o que trazia os avanços científicos e tecnológicos e tudo, né? E o cristianismo era aquela coisa medieval, era aquela coisa de perseguição de bruxas, era aquela coisa assim opressora, né? E aí eles criaram essa imagem, né? Essa dicotomia, né? E eles perceberam que as crianças elas compravam muito esse discurso, né? E você começou a ter muita criança ateia. Você começou a ter muita gente que começou a realmente refutar o cristianismo. E aí, a partir do momento que você cria essa dicotomia e você cria uma massa de pessoas que elas são não cristãs, você percebe que o plano ele deu certo. Esse instrumento de dominação social, através de uma engenharia mesmo e de uma filosofia que você vai usando como política de Estado, foi absorvida, né, nos meios políticos como uma ferramenta real mesmo, né? E hoje em dia você já vê toda uma série de ideologias de gênero, de raças, de opressão, ideologias anti-valores europeus, né? Ela vem sendo propagada no mundo e também no Brasil, né? Então, aqui não escapa, aqui não é um lugar isolado no mundo. Então, a gente está sujeito também a todo esse movimento de influência política, né? A gente apenas identifica esse movimento como sendo anticristão, né? Porque o cristianismo ele não está dentro do que um Estado totalitário opressor ele quer, né? Então ele precisa ser eliminado, né, na cabeça dessas pessoas. Mas é que eu pontuei isso somente para que as pessoas que estejam vendo esse vídeo aqui, elas saibam que o que se vê hoje de caos no mundo não é uma aleatoriedade, mas é um movimento anticristão que está entrando, né? Em todas as áreas, né? Na área educacional, o que está sendo propagado em torno do clima e como que o homem livre ele vai ser sufocado em torno disso, né? Então é um assunto que ele merece uma atenção diferenciada em outro vídeo, né? Bom, continuando o texto, né? Dentro desse texto, podemos entender a fera como uma pessoa, mas com suas garras não sendo físicas, mas ideologias que vão contra tudo aquilo que é cristão. Políticas de Estado, um sistema financeiro sob domínio total do mal, e com tudo juridicamente amarrado e formatado para aniquilar o homem livre e todo aquele que ama o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai desembocar nisso no final, né? Hoje a gente está vivendo um retrato do caminhar para isso, né? E em um mundo onde reinará um materialismo utilitarista, participar de uma missa e adorar o Santíssimo certamente será algo a ser feito nas catacumbas. E dentro do materialismo utilitarista não vai ter sentido ser cristão também, né? E o que é o materialismo utilitarista? Vou só dar um exemplo voltado para o homem, né? Nessa visão materialista, o homem ele só tem sentido enquanto ele tiver força para ser produtivo, né? Por exemplo, se uma pessoa ela sofre um acidente numa fábrica e ela se torna inválida, dentro de uma visão do materialismo utilitarista, essa pessoa ela teria que ser exterminada. Se uma pessoa ela nasce com alguma deficiência, dentro do materialismo utilitarista, essa pessoa tem que ser eliminada, porque não vai ter utilidade produtiva para o Estado, né? Mas quando transportamos para os dias atuais essa visão de mundo onde os ideais anticatólicos de abandono da fé e a perseguição dos cristãos é reinante, vemos que já experimentamos parte do que acontecerá nos capítulos finais de nossa história na Terra.
E já tendo ocorrido pontualmente durante as revoluções de 1789 e 1830 na França, no México e na Espanha no início do século XX, na Coreia do Norte e na China até hoje, e em muitos outros lugares, principalmente nos lugares muçulmanos, o que temos atualmente é um estado das coisas onde dizer abertamente o que se defende pode levar à cadeia ou, no mínimo, uma repreensão social vinda de uma pessoa nova era. O esfriamento no amor a Deus e a abertura a todo o lixo vindo do mundo deformou nossos espíritos, e hoje muitos sequer compreenderão o que significa dar o testemunho, colocando-nos apenas como optantes por uma crença em meio a muitas outras possibilidades igualmente válidas. Então, assim, quando a pessoa ela está muito aberta para vamos abraçar o mundo, vamos fazer tudo que é de ideologia nova era, a pessoa ela coloca o cristianismo só como mais uma manifestação, e uma das piores, inclusive, de um bem-estar social, vamos colocar assim, né? E aí, né, para essa pessoa ela ser manipulada e ser jogada para um lado para o outro é um segundo, né? Então, assim, a gente tem que sempre tentar encontrar formas de abordar essas pessoas para mostrar a verdade para ela e para mostrar o que ela está realmente defendendo, né? E também rezar muito por elas, né, para que elas se convertam, né? E aqui eu sou um testemunho também de que o poder da oração ele é muito grande, né? Um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas acreditem que quando a gente reza pela conversão de alguém próximo da gente, isso não vai por nada, isso tem algum efeito, né? Então, assim, cabe a gente também fazer penitências e orações, né? Assim, o testemunho de Cristo para eles não passa de uma mera intolerância a ser extirpada do seu meio. E a cada dia parece-nos que o caminhar para o caos apocalíptico está mais próximo. Nossa entrega às comodidades e a tudo aquilo que aceitamos como necessidade a nosso ego já precede a imposição e a loucura que enfrentaremos no futuro. O desejo por um carro novo, não para ser útil na vida, mas para satisfazer esse ímpeto de uma autoimagem superior, ou mesmo a dependência por se ter o último iPhone, mostra o tamanho da escravidão em que nos colocamos voluntariamente e sem que percebamos. Aqui eu falo muito, né, no canal sobre o materialismo e o mundanismo, né? Então, caso tiver interesse, né, tem alguns vídeos aí que eu deixei gravado que vale a pena, né, para quem gostar desse assunto, né? Essas armadilhas são elementos que servem para esfriar nosso amor a Deus, e a evolução disso será a adoração a tudo que for mundano e ao abandono da fé, resultando em apostasia generalizada. Os poucos restantes acabarão sendo os perseguidos descritos nas revelações. Mas não se pode romper com isso sem uma entrega a Cristo dia após dia, sem adoração ao Santíssimo e sem frequentar as Santas Missas. Crer que Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia é o ponto crucial aqui. E aí, em torno disso, todo o resto vai se ajeitando. Não é uma memória de Cristo, mas sua totalidade em corpo, sangue, alma e divindade. Para quem não acredita, para quem acha que é só um pedaço de pão que está lá, dá uma olhadinha nos milagres que existem em torno da Eucaristia, né? Que você vai ver que realmente nela está a presença real de Cristo. E é preciso deixar claro também que abrir mão de tudo que nos afasta de Deus, nos abandonando nele, não significa que desejamos a morte, mas que a cada dia temos uma nova oportunidade de adorá-lo aqui e de servir a nosso Criador. Quem não tiver amor a Deus no coração jamais compreenderá o que é desejar se submeter a Cristo e ser amado por Ele. A felicidade em servir é o reflexo do verdadeiro amor, ao contrário do falso amor que espera ser servido e somente amar com esse condicional. Então, quando a gente ama, você quer servir, você quer estar em Deus, né? E o amor falso é aquele que é um amor de troca, né? Você só quer amar a Deus se Ele te der alguma coisa, esse seria um amor falso. E sem isso não resistiremos às investidas do demônio, onde o mar de delícias, abusos, luxúria e todos os pecados possíveis serão oferecidos de um lado, e muita perseguição e sofrimento de outro, com nossas cabeças em risco, literalmente. Como dizia Santo Agostinho, a palavra certa para a nossa conduta é a temperança, que é uma virtude, né? Que é a medida correta para tudo, conduzindo-nos para a modéstia, que com ela não apenas nos vestiremos adequadamente, mas também teremos uma vida moderada e bem medida, livrando-nos de nosso próprio ego e abrindo espaço para que nosso Senhor haja, ao não substituí-lo por apegos materiais e sentimentalismo da carne. Não é um pecado você ganhar dinheiro, mas se você não tiver o bom senso no que você está tendo, você está entrando em erro, você
está indo por um caminho que não é aquele que vai te conduzir para Deus. E ter consciência disso nos fortalece para que possamos caminhar com passos mais firmes em direção à salvação em Cristo. Ter forças para caminhar, sobreviver ao mundo e servi-lo em orações, caridade e adoração é algo a ser perseguido por todos nós. Todos nós somos chamados para isso. Mas a gente tem que aceitar o convite dentro de nosso coração para poder praticá-lo da melhor forma possível. E que tenhamos a certeza de que tudo isso vale a pena, pois é nosso Rei que está lá esperando por nós. E mesmo diante das tribulações da vida, tudo está ao nosso alcance se lembrarmos que é Ele quem irá transformar nosso espírito e nossos corações. E aqui, vale muito a pena a gente lembrar que um dia a gente vai partir dessa terra e que a nossa vida futura não depende de nossos ganhos materiais aqui na Terra. Então, assim, a gente saber colocar a dimensão correta das coisas é uma prática importante. Quando a gente olha para esse mundo e a gente começa a colocar todas as nossas ambições no lugar de Deus, a gente vai se tornando escravo dessas próprias ambições que a gente cria dentro da nossa cabeça. E quando a gente coloca Deus no processo de tudo, Ele está na frente de tudo, a gente consegue dosar o que tem valor e o que não tem. Então, a partir desse momento que você conseguir absorver esses conceitos, tanto os méritos quanto os fracassos, eles passam a ter o seu lugar no nosso cotidiano. Mas eles não vão definir quem você é. E eles não vão mudar o que você pensa por dentro. E lá no fim das contas, aquele versículo 11, ele vai estar muito forte dentro de si. E você vai conseguir sentir e viver aquilo. É uma entrega total a Deus, que tem que ser perseguida, que é uma entrega de vida mesmo que você faz. Porque aquilo você acredita de corpo e alma, em que Jesus ele é o seu Salvador. Em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são parte da Santíssima Trindade. E que você quer isso para a sua vida, você quer eles. Então, quando você absorve esse tipo de coisa, você vai ter força para enfrentar o dia a dia, cada dia você vai ter força para enfrentar. E também, em um momento extremo também de vida, você vai ter eles do seu lado, para você conseguir enfrentar cada instante. Então lá, olhe para aquele versículo não só como uma entrega de vida, mas também como uma entrega diária, em cada instante da sua vida. E eu acho que a mensagem ela fica por aqui, mas se a gente for meditar sobre isso, a gente vai ficar muito mais tempo falando. Então fica o convite para você refletir sobre isso, parar um pouco e pensar na sua entrega para Deus e como que Ele merece ser amado também. Como que não só a nossa entrega ela é para nós, mas é para Ele também, é por amor a Ele, é para a glória de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, quiser deixar um like, eu agradeço muito. Quiser seguir o canal, eu agradeço muito também. E fica aqui o convite para conhecer os outros vídeos que eu tenho, gente. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.